18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7, dando sequência na programação. Estamos começando mais uma edição do 18 horas, Karine. Tamo junto, Carlão, até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite para você sintonizado em 100,7. Boa noite também para você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Corpo de Bombeiros descarta a explosão de gerador como causa do incêndio em clube de tiros. Novo governo, velhos problemas para a Zona Franca de Manaus. Vice-presidente anuncia que vai trabalhar pelo fim do IPI. Campanha Janeiro Roxo reforça a prevenção e o diagnóstico precoce da hanseníase. Unidades básicas de saúde emitem o cartão de vacina atualizado para a matrícula dos alunos da rede pública de ensino. Agora 6 horas e 3 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Os destaques desta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Você confere a partir de agora. Nós vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, e neste final de semana completou 2 anos da crise de oxigênio em Manaus, que levou à morte de dezenas de pessoas. Uma tragédia que jamais deve ser esquecida. Afinal, foram vidas que perdemos por absoluta falta de competência das nossas autoridades. Jamais esqueceremos. Foi no dia 14 de janeiro de 2020, quando eclodiu a crise de abastecimento de oxigênio hospitalar. Dezenas de pacientes morreram asfixiados, sem ar, numa espécie de afogamento a seco dentro dos hospitais de responsabilidade dos governos estadual e federal aqui em Manaus. O oxigênio hospitalar, que é um insumo tão básico que jamais poderia ter faltado, faltou. E faltou por falta de planejamento, por falta de gerência, por falta de gestão, enfim, por falta de competência e de responsabilidade com a vida. É uma tragédia que chocou o mundo, inclusive. As imagens de Manaus foram divulgadas em todo o planeta e a crise de desabastecimento de oxigênio hospitalar durou dias. Mobilizou a sociedade, artistas, empresários, pessoas anônimas que fizeram o papel que caberia aos governos. A situação só não foi ainda pior porque houve essa mobilização nacional e até internacional para suprir as necessidades dos hospitais de Manaus e do interior do estado. E 2 anos depois dessa tragédia, Carlão, nenhuma autoridade foi responsabilizada. Ninguém pagou pelas mortes que poderiam ter sido evitadas. Alguns que estavam à frente desse triste episódio chegaram até a se eleger. Mas estamos aqui para lembrar esse trágico acontecimento e cobrar justiça por todas aquelas vítimas da incompetência, vítimas da má gestão, da corrupção e da falta de responsabilidade. Olha só, Manaus foi a primeira capital brasileira fortemente afetada pelo coronavírus. A cidade enfrentou explosão de casos, superlotação de hospitais, além de cemitérios abrindo valas comuns para enterrar as vítimas da doença. Houve falta de planejamento do governo estadual e do governo federal, que reagiram de forma classificada como lenta e desorganizada à crise. Investigações do Ministério Público e da Defensoria Pública apontam que mais de 60 pessoas morreram em todo o estado por causa da falta de oxigênio, entre as milhares de vítimas da doença durante o período da pandemia. Processos que estão engavetados, que tramitam a passos de tartarugas, num flerte com a impunidade. Exatamente, Karine. E o que ficou de tudo isso foram famílias destroçadas, filhos e filhas órfãos, amizades interrompidas, viúvos, viúvas, um sofrimento que não acaba nunca. Nosso papel é não deixar esse crime cair no esquecimento. 18 horas. Manaus viveu neste domingo mais uma tragédia, a explosão num clube de tiros no bairro Ponta Negra. 5 pessoas morreram, entre eles os proprietários e funcionários do clube. A causa da explosão ainda é desconhecida. A perícia ainda não foi concluída. O repórter Hector Silva acompanhou de perto esse caso e traz agora as atualizações. Vamos conferir. Uma explosão em um clube de tiros na manhã do domingo, dia 15, deixou 5 mortos. 4 vítimas morreram no mesmo dia.
o casal Nardir Pinheiro de Araújo e Úrsula Rodrigues Macedo de Araújo, proprietários do estabelecimento, além de D'Angelo da Silva e Silva e Francisco Torres e Silva, funcionários. A quinta vítima, Maikson Alves Cristóvão, de 30 anos, faleceu hoje. Ele ainda chegou a ser socorrido pelo motorista de aplicativo Rafael Correia. Eu tinha parado lá, que daí eu fiquei lá, eu peguei e corri lá para dar uma ajuda, né? Que o pessoal tava lá dentro ainda. O rapaz que veio queimado, ele falou que ainda tinha pessoas lá dentro, lá dentro da sala. O rapaz veio queimado, essa cena? O rapaz que veio queimado falou para nós, olha, ainda tem mais gente lá dentro, lá, pegando fogo, lá dentro, queimando lá dentro da sala. No fim da manhã de hoje, após perícia, o Corpo de Bombeiros descartou a possibilidade de um gerador de energia ter explodido no local e levantou a possibilidade da pólvora ter gerado a explosão. A Polícia Civil segue investigando o caso. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A equipe do 18 Horas e da Rádio Mix Manaus manifesta pesar pelas mortes e solidariedade aos familiares, parentes e amigos das vítimas. Em particular, aos de Nardir Pinheiro de Araújo e Úrsula Rodrigues Macedo de Araújo. Caremila, só vale destacar que o clube de tiros era considerado um dos mais seguros do país. Foi planejado e construído para garantir a segurança de funcionários e frequentadores. Os proprietários eram pessoas sérias e comprometidas com a segurança do local. O que houve, certamente, foi uma fatalidade. Mais uma vez, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. Agora, 6 horas e 9 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou hoje que vai trabalhar pelo fim do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, medida que, se efetivada, pode significar uma crise sem precedentes para a Zona Franca de Manaus. Carime, não acaba nunca. Carlão, não acaba nunca, né? O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente durante reunião com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, seja bem-vindo. Boa noite, Cadu. Não acaba nem fica pouco essa história contra a Zona Franca de Manaus e de IPI. Bom, acabar o IPI, Cadu, esse assunto também resvala aí na reforma tributária, não é? Será que o vice-presidente realmente pode fazer isso? Se isso vai acontecer, vai ser concretizado? Enfim, em que pé está essa história depois do anúncio de hoje? Boa noite, Cadu. Mais uma vez, a Zona Franca de Manaus fica no meio do caminho de uma reforma tributária, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a fala do vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, agrada principalmente a indústria paulista, mas acende o alerta vermelho sobre a Zona Franca de Manaus. Ele disse que o governo pretende reduzir gradativamente a alíquota do IPI até eliminar de uma vez o tributo. Essa iniciativa seria um gesto do governo federal em favor de uma reforma tributária que beneficie principalmente a indústria. E a isenção do imposto favoreceria o processo de reindustrialização do país. Pelo menos esse foi o plano, a estratégia que foi anunciada hoje por Geraldo Alckmin. Então vamos ouvir um trecho da fala dele, que foi hoje à tarde, na reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Vamos ouvir. Quando você tem um déficit fiscal, é dever procurar zerá-lo. Claro que você vai atrás de onde tem recurso, você procurar atender. Então, tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI. E nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado à proposta. Não foi incorporado e a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI
e acabar com o IPI é a reforma tributária. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sobre o fim do IPI. E agora, Cadu, como é que fica a Zona Franca de Manaus? Só explicando uma fala inicial do ministro, Karime, que quando ele falou que retirou do projeto, da proposta, ele fala da proposta de governo do então candidato Lula, né? Que ele falou que ele queria dar apoio à indústria brasileira e tal, só que ele não falou sobre a questão de revogar aquilo que Paulo Guedes, o ex-ministro aí, Paulo Guedes, queria fazer, que era anular o IPI, né? Então ele manteve essa proposta de redução de 35% da tabela do IPI. Aquilo que foi implementado lá atrás continua valendo, foi o que ele quis dizer. Agora, Karime, a estratégia desse governo é bem parecida, né, com a do ex-ministro Paulo Guedes, que sempre quis zerar o IPI da indústria, mas teve aqueles atravancos aí junto ao STF, que intercedeu em favor da Zona Franca de Manaus. Cadu, a gente só lembra que ninguém é contra zerar ou diminuir IPI dos outros produtos, desde que, falando em Zona Franca, em defesa da Zona Franca de Manaus, desde que não incluam os produtos que é fabricado aqui no polo industrial, não é? Exatamente. Tem um parlamentar com quem eu conversei que vai já falar sobre isso, Karime. Olha, no ano passado, só relembrando, fazendo um remake aí do que vivemos aí no ano passado, o governo reduziu a tabela do IPI por várias vezes, né? Mas não deixou de fora os produtos fabricados no polo industrial de Manaus. Os bens fabricados aí na Zona Franca de Manaus já têm incentivos fiscais, e a redução do imposto como IPI, do jeito que estava sendo colocado nos decretos presidenciais, ameaçava a economia do Amazonas. Então, a situação só foi resolvida às vésperas da eleição, quando o Ministério da Economia encaminhou finalmente uma lista dos produtos que não eram passíveis dessa redução de imposto. Aí ficou tudo resolvido, eram os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, mas a questão é, tudo ficou resolvido depois de muita briga, muito conflito, né, Karime? Muito desgaste entre a bancada do Amazonas, o STF e o governo federal. E é esse ponto que esse é o temor dos economistas, Karime, é que tudo volte outra vez. Eu falei hoje à tarde com o deputado Marcelo Ramos, ele falou exatamente o que você disse agora há pouco. Ele reforçou que a Zona Franca não é contra a redução do IPI, mas só quer que o governo tenha habilidade e bom senso para manter os incentivos fiscais. Vamos ouvir o que ele disse. Nós nunca fomos contra reduzir o IPI. Nós somos contra reduzir IPI dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus por dois motivos. Primeiro, porque na Zona Franca de Manaus o IPI já é zero e você não pode reduzir de zero. E segundo, porque esses produtos são produzidos exclusivamente na Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, moto, ar-condicionado, bicicleta com marcha, ou são produtos que o IPI equilibra a Zona Franca com o mercado de fora da Zona Franca. Cadu, eu já tinha alertado que essa questão da Zona Franca era um tema muito sensível por conta dessa questão do IPI e por conta da questão da reforma tributária. Nós precisamos de uma bancada muito ativa, muito preparada tecnicamente, muito articulada dentro da Câmara e do Senado, para conseguir evitar ou mitigar danos e, se algum dano porventura acontecer, discutir medidas compensatórias para o nosso modelo. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Marcelo Ramos a respeito agora desta nova situação que ameaça novamente a Zona Franca de Manaus em relação ao IPI. E, Cadu, lembrando que é inconstitucional qualquer medida que vá de encontro a essa salvaguarda aí dos produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus, não é?
Isso mesmo, Karime, é inconstitucional. Essa que foi a briga no STF no ano passado com o governo federal, que o governo federal insistia em desobedecer uma lei que está prevista na Constituição, que é preservar os incentivos fiscais do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus. Conversando além mais aí com o deputado Marcelo Ramos, ele falou que ele espera aí uma sensibilidade, uma interlocução principalmente do presidente Lula, que durante a campanha ele prometeu que defenderia a Zona Franca de Manaus, que não mexeria com o nosso polo industrial. Só que, todavia, porém, existe aí a figura do ministro Geraldo Alckmin, que é um homem muito ligado à indústria paulista. E tem também o cidadão chamado Bernard App. Vamos já falar sobre ele. Essa questão da isenção do IPI, Karime, é o cerne da reforma tributária. A reforma tributária que vai ser proposta pelo governo futuramente se baseia na redução e no fim do IPI. Então, nesse sentido, na Câmara dos Deputados tramita uma PEC de autoria do economista Bernard App. É a PEC 45, que está sendo analisada por uma comissão especial. Essa PEC tramita desde o ano passado. Bernard App, Karime, agora é secretário executivo da reforma tributária do Ministério da Fazenda, que é um setor que foi criado exclusivamente para tratar de assuntos da reforma. Ou seja, o cara que escreveu uma PEC está dentro do governo. A proposta que foi apresentada por ele, pelo Bernard App, não é favorável à Zona Franca de Manaus. E tudo indica que o governo vai tocar para frente a PEC 45. Eu conversei com o ex-deputado Paulderney Avelino, um grande defensor da Zona Franca de Manaus, nos tempos quando ele era parlamentar, e ele falou sobre esse assunto. Para ele, a Zona Franca de Manaus corre risco. A equipe econômica do Amazonas precisa ficar bastante atenta nesse sentido. Vamos ouvir o que disse Paulderney Avelino. Do Bernard App, que é a proposta que tramita na Câmara dos Deputados, não tem proteção nenhuma para a Zona Franca de Manaus. Como Bernard App é o secretário para fazer a reforma tributária, eu temo sinceramente que a proposta, obviamente, que ele não iria optar por uma proposta que não fosse a dele, a que ele fez. E é essa proposta que está lá na Câmara, comissão especial ainda. Então, se o governo for fazer a reforma tributária com base apenas na extinção do IPI, eu sinceramente acho que é uma proposta que não vai prosperar, mesmo dentro do Congresso Nacional. 18 horas. Agora a gente acompanhou a avaliação do ex-deputado federal Paulderney Avelino em respeito sobre essa questão que envolve a Zona Franca de Manaus e a redução, né, ou a extinção do IPI, não é, Cadu? Exatamente, o IPI representa uma quantidade de tributos muito grande. É um assunto que requer a aprovação do Congresso Nacional e na avaliação de Paulderney Avelino é um assunto que talvez possa não passar no Congresso Nacional devido à perda de impostos, à perda de arrecadação, visto que o atual governo já fez muitas onerações, fez a PEC da transição, vai gastar muito dinheiro e precisa arrecadação. Então o IPI, talvez por esse motivo, o IPI não seria desonerado. Seria um desafio aí para Geraldo Alckmin fazer essa proposta. Mas aí a questão é, a Zona Franca de Manaus, Karime, segue aí novamente sendo pedra no sapato, sendo uma pedra no caminho de toda e qualquer reforma tributária que esteja tramitando no Congresso Nacional. Então esse é o problema que deve ser discutido. A Zona Franca já tem mais aí 50 ou 60 anos, se não me falha a memória, me perdoe a imprecisão, mas a Zona Franca de Manaus precisa ser revista enquanto modelo econômico e o Amazonas precisa estudar novas medidas, novos ciclos econômicos aí, novas formas do povo se sustentar, ganhar dinheiro, fazer dinheiro de arrecadação, novas fontes econômicas que não que possa substituir, mas estabelecer um equilíbrio. A Zona Franca é muito importante para o Amazonas, para a região norte, para a Amazônia, mas ela precisa perder um pouco, tirar um pouco essa grande importância dela para a economia, porque se tirarem a Zona Franca,
Claro que não vão tirar porque é inconstitucional, Karime, mas se enfraquecer a Zona Franca, são muitos empregos a serem perdidos. Exato, empobrece o estado como um todo, além da universidade, sem falar que o simples fato de mencionar, de acenar para uma possibilidade de se acabar com esses incentivos, de se reduzir a zero a questão do IPI, e o simples fato de mencionar esse fato já abala, sim, futuros negócios. Né, Karime? Exato. Só essa especulação, sem dúvida alguma, como aconteceu no passado, fábricas não abriram, foram para outros lugares, elas não investiram e estagnaram. Então, o simples fato da especulação já traz prejuízo, sim, para o Estado e para a Zona Franca de Manaus. Exatamente. A gente espera realmente que o presidente Lula possa ser um interlocutor, que ele possa fazer uma mediação diante da voracidade da indústria paulista e que realmente os benefícios da Zona Franca de Manaus sejam mantidos, sejam assegurados e respeitados acima de tudo no cenário político, né? Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, as nomeações, hein? Até agora nada, né? Para os cargos de segundo e terceiro escalão, né? Estão bem lentas, hein? Inclusive o que a gente aguarda, que é o superintendente da Suframa. Já tem aí 16 dias de governo e o nome do comandante da Suframa ainda não foi escolhido, Cadu. Já tem aí uma luz aí? Já tem uma previsão com relação a isso? Carlão, há muita desconfiança dentro do governo, viu? Depois da invasão aos 3 poderes, a informação de bastidor é que Lula está cada vez mais reservado, evitando tomar decisões em conjunto com o time técnico dele, principalmente quando tem militares envolvidos, quando tem assessores ligados a partidos que não fazem parte da base política de confiança envolvidos. Ele desconfia muito de vazamento de informações e piorou a situação agora com a invasão aos poderes. Lula vem recebendo indicações para assumir cargos de segundo escalão. A coisa está andando, como a Suframa, né? Mas além do currículo, Carlão, Lula vem analisando o perfil ideológico dos indicados. O perfil de confiança, o pessoal de confiança do presidente da República vem fazendo um levantamento minucioso das redes sociais dessas pessoas indicadas para verificar o posicionamento político de cada uma delas. Se houver indício de que esse posicionamento político tem um viés de extrema-direita ou de apoio a atos antidemocráticos, o indicado é imediatamente excluído da lista. Ou seja, Carlão, além da análise curricular, tem a análise ideológica. E sobre a Suframa, o novo superintendente vai ser um indicado do ministro Geraldo Alckmin, Carlão, mas até o momento não tem nada definido. O que não sabemos é se Alckmin está fazendo uso desse mesmo filtro, dessa mesma estratégia do presidente Lula para poder indicar os seus. E depois da reunião de hoje, da Fiesp, deu para perceber que Alckmin está muito próximo da indústria paulista, o que nos leva a cogitar a possibilidade de que um indicado para a Suframa seja alguém que tenha o aval da Fiesp. Hoje, então, vamos continuar aguardando, que já são tantos dias aí sem comando a Suframa, é provavelmente que essa semana possa se resolver, como a gente falou na semana passada. Mas, de qualquer forma, hoje foi dia de posse, Carlão, mas indicações aí que já estavam certas. Agora à tarde teve a posse no Banco do Brasil da servidora de carreira Tarciana Medeiros, que assume a presidência do banco por indicação de Lula. Lá atrás, no início do ano, ele já havia feito essa indicação. E na EBC, a empresa Brasil de Comunicação, quem assumiu a diretoria foi a jornalista Cariane Costa, e ela teve o apoio total, maciço dos servidores. Foi uma grande festa a posse dela para esse cargo de diretora. Primeiro porque ela é servidora, segundo que os jornalistas comemoram a saída dos militares dos setores de diretoria da EBC. Carlão e Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, valeu, bom Cadu. Trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora 6h25, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, pesquisa feita pela Preply, um aplicativo de aprendizado de idiomas online, apontou Manaus como uma das cidades onde a população possui hábitos considerados mais rudes, Karine. Pois é, Carlão. O levantamento descobriu quais cidades do Brasil são mais mal educadas. E Manaus aparece na 6ª posição do ranking. Entre as grosserias apontadas está a de furar
furar filas e ser grosseiro com os funcionários. Olha, o estudo pediu para os moradores de 15 metrópoles expressarem com que frequência observam 12 comportamentos grosseiros na cidade. Numa pontuação média, Manaus ficou em 6º lugar em comparação com as outras cidades brasileiras, ficando atrás apenas de Goiânia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte. E entre as outras atitudes consideradas mais rudes, a pesquisa apontou que os moradores de Manaus possuem uma linguagem corporal fechada e que dão atenção totalmente ao celular quando estão em público. E na outra ponta, o pódio da educação ficou com Brasília, seguida por Natal e Curitiba. Os moradores da cidade de Campinas ficaram com o título de mais generosos, Karine. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, estão abertas as inscrições para o sorteio de vagas em creches da Prefeitura de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h27, vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 96%. Mix. E o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 91 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério da Saúde publicou hoje a revogação de portarias assinadas pela gestão passada. Segundo a pasta, a ação tem como objetivo extinguir políticas contrárias às diretrizes do SUS, como a exigência que dificultam o acesso ao farmácia popular, Karine. E uma das portarias revogadas de setembro de 2020 é sobre a autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, afirma que todas as ações anuladas não haviam sido pactuadas com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Mix. Olha só, em 2022, Manaus registrou 111 casos de hanseníase, com 7 casos em crianças. O número representa uma alta de 42% em relação a 2021, quando foram contabilizados 70 casos da doença. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. E durante todo o mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde vai estar fazendo diversas ações com a campanha Janeiro Roxo, para reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. A campanha também traz novas informações e ajuda a desfazer preconceitos, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Hanseologia, está promovendo em Manaus a campanha Janeiro Roxo Todos contra a Hanseníase. Em 2022, Manaus registrou 111 casos de hanseníase, apresentando uma taxa de detecção de 4,92 a cada 100 mil habitantes e 7 casos em crianças menores de 15 anos. A chefe do Núcleo de Controle de Hanseníase da Censa, Ingrid Santos, destacou que é importante a população estar atenta aos sintomas da doença e a autoavaliação da pele é fundamental. Nós temos que se cuidar. Qualquer mancha que a gente vê no corpo, a gente tem que ver que não é do nosso corpo. Então tem que averiguar. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica e a sua transmissão acontece através de secreções nasais, além de tosses e espirros. Em caso do surgimento de qualquer sintoma da doença, como manchas esbranquecidas ou amarronzadas, os moradores devem se dirigir a uma das unidades de saúde da Censa, como alertou a diretora do Distrito Leste, Rosângela Castro. Essa abordagem que nós estamos fazendo é a sensibilização para a comunidade, porque show o preconceito, né? É uma iniciativa, né, que a Prefeitura de Manaus, Censa Manaus, elas fazem de janeiro a janeiro essa parte de mobilização da nossa comunidade para que as pessoas venham nas nossas unidades, tragam as pessoas, porque nós somos multiplicadores de informações. As ações da campanha Janeiro Roxo também se estendem à zona rural de Manaus, mas durante todo o ano são oferecidas à população
de Manaus, testes de sensibilidade na pele para diagnóstico precoce da hanseníase. Temos ainda uma longa caminhada de atividades. Nós vamos ter uma ação de saúde lá no Tarumã, que é organizado pela UBS do Tarumã, mais o Distrito de Saúde Oeste. Nós vamos ter uma caminhada com ofertas de exame de pele, atendimento dentro lá da UBS Luiza do Carmo, que fica na Ceasa. E assim, em todas as áreas da cidade de Manaus está ocorrendo todos os dias uma atividade dentro das unidades. Não é somente no mês de janeiro, queridos. Está se intensificando a ação, porque de janeiro a janeiro as unidades de saúde estão de portas abertas para lhe acolher. No ano passado, dos mais de 100 casos novos de hanseníase em Manaus, 19,35% já apresentavam sequelas no momento do diagnóstico, representando o índice mais elevado dos últimos 20 anos. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o senador Omar Aziz, do PSD, reeleito em outubro para um mandato de mais 8 anos. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo ao 18 Horas. Tudo bem? Ao programa 18 Horas. Boa noite. Boa noite, ouvinte da Rádio Mix. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E estou à disposição para prestar os esclarecimentos que for do meu alcance. Então, senador, na sua opinião, já está claro que tivemos no dia 8 de janeiro uma tentativa de golpe de Estado quando as sedes do Congresso, do Planalto, do Supremo Tribunal Federal foram invadidas? Está claro, e a gente sabe também quem está por trás de tudo isso. Isso tem um líder. E a liderança não foi no dia 8. Isso foi construído, foi planejado através do financiamento de vários empresários no Brasil afora, com aluguel de ônibus, com compra de mantimentos, com estadia e muitas pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe, que foi um verdadeiro terrorismo, que aconteceu nos 3 poderes, tanto no Palácio do Planalto, no Congresso, como no Supremo Tribunal Federal. E agora nós temos que investigar, e aquelas pessoas responsáveis têm que ser punidas conforme manda a lei em relação a qualquer tentativa de ter retrocesso democrático nesse país. Isso a Constituição garante essa questão. E essas pessoas, e muitas delas induzidas ao erro, outras não, outras sabendo o que estavam fazendo, e nós temos que diferenciar bem. Você ser de direita não é crime. Você dizer, sou conservador, sou de direita, isso aí não é crime. O direito que o cidadão tem. Crime é você atacar os poderes, adentrar quebrando, depredando e criando um clima de instabilidade no país que isso se reflete no mundo todo. Para aquelas pessoas que querem fazer investimento, gerar emprego no Brasil, ficam preocupadas com esse tipo de crime. Mas não tenho dúvida nenhuma que a justiça brasileira vai agir com o rigor da lei, sem ultrapassar os limites da lei, e essas pessoas serão penalizadas. Senador, as imagens mostradas ontem pelo programa Fantástico da Rede Globo revelam que os golpistas tiveram facilidade para invadir os prédios e destruir o patrimônio público. O senhor propôs, inclusive, uma comissão no Senado para acompanhar as investigações. Teremos, afinal, uma CPI para investigar esses atos golpistas, senador? Eu assinei a CPI, ela vai ser instalada em fevereiro. Com o novo Congresso, já empossado. Agora, você tem que entender que hoje você tem condições, e o novo diretor da Polícia Federal tem feito esse trabalho, juntamente com o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, de nós avançar muito nessas investigações. A própria imprensa tem ajudado bastante com imagens que tem colhido, e o que você viu ontem no Fantástico, você viu ali o pessoal da Polícia Legislativa poucas pessoas tentando segurar, você está me entendendo, a invasão, mas houve sim, por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, anuência, e isso aí
acarretou no que acarretou, no afastamento do governador, na prisão do secretário de Segurança e na prisão do comandante da Polícia Militar. E outros serão punidos também por terem feito isso, até porque os recursos que são repassados para a segurança pública em Brasília são recursos federais, é do povo brasileiro, que também tem essa função de proteger os poderes. Como a gente viu que está fragilizado, está politizado em muitas corporações, há uma politização muito grande, e aí é uma quebra de hierarquia, é uma quebra de disciplina, é necessário a gente repensar, e eu sou favorável de criar uma Guarda Nacional, os 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e ser bancado por esses 3 poderes uma Guarda Nacional, para que a gente não tenha mais sobressalto em relação a esse tipo de acontecimento que houve no último dia 8 em Brasília. Seria uma guarda mais independente, não é, senador? Uma guarda ligada ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Certo. Como feito nos Estados Unidos. Você vê, nesse momento você não pode chamar o Exército para intervir, certo? O Exército não tem essa função. Quem teria essa função era a Polícia Militar do Distrito Federal. E ela não atuou na hora que foi necessário. Daí o afastamento do governador, daí a prisão do secretário de Segurança e outros membros da corporação. Agora, senador, o senhor acredita que nessas investigações devem levar também aos financiadores desses atos antidemocráticos e eles também devem ser penalizados? Não tenha dúvida. Hoje mesmo, eu conversando com o ministro da Justiça, o senador Flávio Dino, eu disse, olha, tem que ter uma determinação do diretor-geral da Polícia Federal para as superintendências estaduais dos estados. Porque, com certeza absoluta, a Polícia Federal aqui do estado do Amazonas tem informações. O Ministério Público Federal do Amazonas tem obrigação de ter informações. O Ministério Público Estadual tem obrigação de ter essas informações. Até, você está me entendendo, de centralizar essa investigação. Cada estado tem que fazer e prestar conta sobre isso. Hoje mesmo você vê o depoimento do governador e do secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas em relação ao comportamento aí do Comando Militar da Amazônia, que nos deixa estarrecido. Então isso não aconteceu em Manaus, aconteceu no Brasil todo. Então você sabe quem está por trás disso, quem financiou, empresários que financiaram, corporações que financiaram isso. E essas pessoas não podem ficar impunes, nem no estado do Amazonas e em nenhum lugar do Brasil. Seja deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, seja senador da República, seja civil, seja militar, aqueles que participaram, que deram guarida para esse tipo de acontecimento, eles não podem ficar impunes para que sirva de exemplo futuramente para qualquer outra tentativa de golpe de terrorismo que aconteceu no Brasil. Agora, senador, com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que se as investigações chegarem até ele pode ficar inelegível? Não, a questão da inelegibilidade é o de menos para ele. Bolsonaro tem que ser preso por tentativa de golpe. Bolsonaro tem que ser investigado, julgado e condenado. Porque o Bolsonaro, ele consegue os argumentos mais hipócritas que um cidadão pode utilizar, utilizando família, Deus, pátria, fazer esse tipo de acontecimento. Enquanto o pessoal estava aqui acampado debaixo de sol, de chuva, no Réveillon, ele estava na Flórida, estava lá em Miami, na Disney, numa mansão. Então ele é o principal articulador de tudo isso. Ele e o filho dele, o Carlos Bolsonaro. E aqui, os seguidores, alguns seguidores dele, eu não vou dizer todos, porque, volto a repetir, não é crime você ser conservador, não é crime você ser de direita. Crime é tentativa de golpe. Perdeu a eleição, não reconhece. E mais, da onde surgiu, e aí o Anderson, o ex-secretário de Segurança, ex-ministro de Justiça, ele vai ter que explicar como é que aquele documento foi parar nas mãos dele, quem que deu para ele. Porque o Bolsonaro lá atrás
através daquele gabinete paralelo, aquele gabinete do ódio, ele tentou mudar a bula da cloroquina. E se não fosse o contra-almirante Barra Torres, que é presidente da Anvisa, a bula da cloroquina teria sido trocada de uma decisão, de uma determinação vindo de dentro do Palácio do Planalto. Então, ele sempre se utilizou disso. Você viu, durante os 4 anos, o que o Bolsonaro exalou nesse país foi o ódio. Foi família brigando contra familiar, amigos brigando com amigos por causa desse tipo de coisa. Isso não é política. Ele plantou o ódio no país. E para a gente retirar e unificar o país, vai demorar um pouco, não vai ser do dia para a noite. Muita gente, é um direito o cara não votar em mim, votar em quem quiser. Isso é democrático. Não é direito você odiar as pessoas e achar que o livre-arbítrio em relação a você ter comportamento de outras pessoas, você pode tudo. Não pode. Né? Então ele utilizava recursos públicos que estão provados aí nesse cartão corporativo. Né? A única coisa que ele não comprou foi livro, comprou R$100 de livro. O resto era farra, absolutamente tudo. Todo final de semana, farras e mais farras, que o presidente passou durante 4 anos. E o desemprego campeão no país, a Zona Franca sobressaltada o tempo todo. Se nós não tivéssemos ido à justiça, hoje não teria, muitas empresas teriam saído daqui. Então, o que nós vivemos nos últimos 4 anos não é para ser esquecido, como o dia 8 de janeiro. É para ser lembrado sempre, para que não volte a se repetir. E eu espero que esse novo governo possa fazer o papel dele, que é unificar o país, voltar a crescer e gerar emprego e renda para a população que precisa. Agora, senador, ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita que o comportamento dele depois das eleições contribuiu para esses atos antidemocráticos, senador? Como é que o senhor analisa isso? Não, com certeza. Ele, em momento algum, quis reconhecer a derrota dele. Ele foi derrotado. Ele dizia para todo mundo que só Deus tirava ele de lá. Você ouviu isso, não ouviu? Dele? Sim, foi Deus declaração, sim, sem dúvida. Não, Deus não quis ele. Ele perdeu a eleição. Acabou. Quando a gente perde, eu já ganhei e já perdi a eleição. Quando a gente perde, a gente reconhece a derrota. Acabou. Tem outras eleições para disputar. Agora, você ficar fomentando um grupo de WhatsApp, sabe, patrocinando esse tipo de coisa, se utilizando desse sistema. O presidente que perde a eleição fica recluso, né, só arquitetando o mal, tinha que dar nisso, ia dar nisso. E ele sim, não é o Anderson, é o comandante da Polícia Militar de Brasília, né, o empresário em São Paulo, no Rio, em Manaus. Ele é o principal responsável por tudo que aconteceu aos ataques que o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto sofreu no dia 8. Ele, com certeza absoluta, o Bolsonaro, que é o responsável por isso. Senador, o senhor até já falou aí na situação da Zona Franca de Manaus. Hoje, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que pretende acabar com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso seria trágico para a Zona Franca de Manaus. Como o senhor vai trabalhar para que a Zona Franca tenha as vantagens comparativas aí preservadas? Ele disse que ele pretende acabar com a reforma tributária, porque ele mesmo não tem como acabar, né? Ele, Alckmin. Sim. Com a reforma tributária. Porque o governo que saiu, o Paulo Guedes editou vários decretos, a gente foi para a justiça e ganhou. Reduzindo IPI, zerando IPI, reduzindo alguns, e nós conseguimos manter a competitividade da Zona Franca. Sim, numa reforma tributária pode haver essas mudanças. Mas não é tão simples, porque você vai ter perda de arrecadação para o país. O país está num momento com um déficit muito grande. E qual seria a compensação para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus? Tem caminhos? Tem. E eu até aconselho o governador do estado do Amazonas a criar, dentro da Secretaria de Fazenda, uma comissão para analisar as propostas que serão encaminhadas caso isso venha acontecer lá na frente.
que vai ser fácil votar a reforma tributária. Não é fácil. A reforma tributária é necessária, mas eu sou representante do Estado do Amazonas, eu represento a população do meu estado. Então, dia 26, eu tenho marcado uma reunião com o presidente Lula, vou tocar nesse assunto. Ele já por mais de uma vez disse que a Zona Franca ia ser preservada, então eu estou acreditando na palavra dele, certo? Agora, hoje o vice-presidente Alckmin, ele parece que foi na Federação das Indústrias de São Paulo. Sim. Ele falou que ia acabar com o IPI. É lógico que para a indústria brasileira isso é bom. 0 imposto. Mas você vai repassar esse imposto para o consumidor, para você não ter perda de arrecadação. Tá certo? O déficit que nós temos. Então, o empresário ele tem esse benefício. Mas o produto final não vai ter esse benefício porque alguém vai ter que pagar essa conta e não vai ser o consumidor, porque a gente não vai permitir que isso aconteça. Então tem uma série de discussões que nós precisamos ter com técnicos, com pessoas que possam nos contribuir com soluções para que a gente mantenha a competição. O importante é se vai ter um imposto único, porque tem muitas discussões, não é só o IPI. A reforma tributária fala de muitas outras coisas, inclusive sobre a arrecadação do ICMS, se é na origem, se é no destino, se cria um imposto único, né? Você vê, o agronegócio no Brasil não paga R$1 de imposto e tem os maiores benefícios que os empresários têm, que os juros praticamente zero para comprar equipamentos para a agricultura brasileira. E é uma das maiores fontes do superávit que nós temos da exportação e importação. Então, o Amazonas, e eu digo Zona Franca de Manaus, ela não está só nessa luta, ela tem o norte todo do lado dela. Não tem facilidade no Senado para você aprovar uma reforma tributária com um posicionamento firme e forte da bancada do Estado do Amazonas. Eles não têm esses números de senadores para aprovar. E tenho a certeza absoluta que qualquer reforma tributária que se vote nesse país, a competitividade da Zona Franca estará preservada. Tá ótimo. Então, senador, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 Horas. Eu que agradeço, Karime, agradeço a você, Carlão, aos ouvintes da Mix. Um abraço ao Paulo Castro e quero dizer a todos vocês que estou à disposição da população e de vocês para prestar qualquer esclarecimento relativo ao meu mandato e alguns acontecimentos políticos. Obrigado. Muitíssimo obrigada, senador. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com o senador do Amazonas, Omar Aziz, do PSD. 6h49, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começou hoje, segunda-feira, as inscrições para o sorteio de vagas em creches da Prefeitura, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação. São apenas 4 dias para a inscrição, que termina na quinta-feira, dia 19, cara. Exato, Carlão. O processo vai ser feito sem atendimento presencial, tá? É tudo direto no site da Secretaria Municipal de Educação, que é o Inscrição Creche, tudo junto, sabe, né? Sem o tio, sem cedilha, aquela coisa toda. .cemed.manaus.am.gov.br. Inicialmente vão ser oferecidas 1.950 vagas para crianças de 1 a 3 anos. E o acesso de crianças nas creches da Prefeitura de Manaus acontece por sorteio por causa da procura, que é o do maior número aí de vagas oferecidas pelo município. A repórter Odinei Araújo tem os detalhes. Atualmente, a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, tem 24 creches, mas elas não são suficientes para atender aos pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças. Por isso, a Prefeitura de Manaus decidiu fazer sorteio entre os inscritos para 1.950 vagas ofertadas às crianças de 1 a 3 anos nas turmas do maternal 1, 2 e 3. É priorizado o critério de vulnerabilidade social das famílias inscritas.
vagas. Para participar do sorteio é preciso se inscrever de hoje até quinta-feira, dia 19, no site www.inscriçãocreche.semed.manaus.am.gov.br, sendo que inscrição é sem acento. A gerente de matrículas da Semed, Darlene Liberato, diz que todo o processo será por esse site e que não haverá atendimento presencial para inscrição. Você quer seu filho na creche, tem que fazer a inscrição no site. Por quê? Porque o processo da Semed é um processo de sorteio aleatório. Toda criança que entra nesse site, ela sai ou contemplada com a vaga ou na lista de espera. Então só dá para fazer inscrição para a creche nesse site. Então só abre nesse período esse site, de 16 a 19. Ela não passa disso. Esse período, esse pessoal que se inscreve nesse período tem a validade de 1 ano, porque eles podem não ter sido contemplados hoje, mas amanhã acontecer alguma coisa, o pai se muda, a gente vai chamando da lista de espera. O sorteio das crianças contempladas com as vagas está marcado para o dia 25 de janeiro e será acompanhado e auditado pelo Ministério Público do Amazonas. O resultado final sairá dia 27 de janeiro no mesmo site da inscrição. As matrículas dos sorteados será no período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro. De acordo com a Prefeitura de Manaus, existe a previsão de que outras creches sejam inauguradas até março desse ano, elevando para 30 o número de creches municipais em Manaus. Neste caso, as crianças da fila de espera serão chamadas conforme forem surgindo as novas vagas. A previsão é de aumentar em mais 1.200 o número de vagas em creches da rede municipal esse ano. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e das vagas sorteadas, 60% serão destinadas aos inscritos no cadastro único e os outros 40% para os que não estão inscritos. Mix. Olha só, para os outros alunos é hora dos pais ou responsáveis de organizarem a documentação para a matrícula dos filhos. Esse ano vai ser obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação nas escolas municipais. Atenção, hein? As unidades básicas de saúde de Manaus estão emitindo gratuitamente a declaração para as crianças que estiverem com o cartão de vacina atualizado. Exato, Carlão. Os pais podem buscar uma das 171 salas de vacina das unidades básicas de saúde para atualizar o calendário de imunização das crianças com as doses pendentes e daí já emitir o documento. Lembrando que o documento é exigido, viu? De novo, no ato da matrícula, como explica a repórter Nathalie Moraes. Já começou e estamos a poucos dias para os alunos iniciarem o ano letivo. É hora dos papais e mamães ficarem atentos para organizar a documentação das crianças e garantir que a volta às aulas aconteça de forma tranquila. Na rede pública de ensino em Manaus, é obrigatória a apresentação da declaração atualizada de vacinas do estudante, emitida gratuitamente. Os pais podem procurar uma das 171 salas de vacinação disponíveis nas unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde para atualizar a situação vacinal dos pequenos e emitir o documento. Lembrando que a declaração é exigida no momento da matrícula das crianças e na rede municipal de ensino, por exemplo, a vacina contra a Covid-19 é exigida, como explica o supervisor de vacinação da Sensa, Isaac Nascimento. Tem que trazer a documentação, do cartão de vacina para atualizar, para dar o certificado da declaração de vacina. As vacinas precisam fazer. O Covid eles estão sendo obrigatórios a fazer, mas nós temos que colocar a observação como os pais não autorizam a fazer a vacina do Covid. 8 vacinas são consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde para o público infantil. São elas a vacina BCG, a pneumocócica, a tríplice viral, a pentavalente, a meningocócica e a vacina contra a poliomielite e contra a febre amarela e contra o rotavírus estão nessa lista. A prevenção é muito importante, por isso que existe a vacina conforme o calendário do Ministério da Saúde. Como a vacina atrasa, a criança fica descoberta, sujeita de pegar a doença, A vacina previne as doenças. A lista com os endereços e horários de funcionamento das 171 salas de vacina da Sensa pode ser acessada no site da Secretaria, que é o sensa.manaus.gov.br.
Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Prefeitura de Manaus informou que os estoques da vacina Pfizer pediátrica, utilizada na vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos, foram zeradas aqui na capital, aqui em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o envio de novas doses pelo governo federal. E hoje também, o Ministério da Saúde informou que começou a distribuir 740 mil doses da vacina contra a Covid-19 Coronavac para crianças de 3 a 11 anos para todos os estados, justamente para repor os estoques. Mix. 6 horas e 56 minutos, você era o melhor mix do Brasil, os destaques em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada. Hoje é segunda em tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 55% e 99%. Mix. Site da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas mostra que quase 600 pessoas seguem foragidas no Amazonas. A Secretaria também mantém as informações no site para que a população ajude a encontrar os foragidos na Justiça do Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, aquela história, o uso da tecnologia em favor da segurança pública. Isso porque neste site existem as fotos dos foragidos para que as pessoas possam ajudar a identificar essas pessoas, esses criminosos. Vamos aos detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. 587 pessoas. Esse é o número de pessoas foragidas da Justiça do Amazonas encontradas no site policiacivil.am.gov.br até amanhã desta segunda-feira, dia 16. O site, alimentado com informações da Secretaria de Segurança Pública, mostra nome completo e foto com a data de fuga do foragido, para que a população ajude com informações que levem à prisão. O cientista social Luiz Antônio Nascimento explica que a obtenção de informações vai de uma pesquisa a campo feita por policiais em cima de histórias contadas pela população. A gente vê pelos telejornais alguns casos de violência, de homicídio causado por gangues, né, por organizações criminosas. O que a gente pode deduzir, com base nos dados que a gente tem, é que a maior parte desses homicídios são definitivamente praticados entre cidadãos, né? Você tem o crime, a violência criminosa, aquela praticada pelas organizações criminosas, e você tem uma violência que é ordinária, que ocorre no dia a dia, que é a briga de vizinho, a briga de parente, o feminicídio e etc. A Polícia Civil do Amazonas destaca que qualquer pessoa pode apresentar denúncias sobre os identificados no site, pelo número 181 ou dirigindo-se à delegacia mais próxima. A identidade de quem noticia é preservada. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Amazônia volta a ser assunto central no Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça. O evento reúne chefes de Estado, ministros e a comunidade de negócios nos países mais ricos do mundo. Os representantes brasileiros estão defendendo a democracia, sustentabilidade fiscal com justiça social e reindustrialização com sustentabilidade ambiental. No caso da agenda ambiental, o objetivo é retomar a redução do desmatamento e o investimento em energias renováveis. O governo pretende que economia e sustentabilidade andem juntas e reforçar o simbolismo de mostrar o quanto a agenda ambiental está conectada com a economia. A busca por recursos financeiros para a preservação
preservação ambiental no Brasil. É preciso dizer que sem sustentabilidade, o atual modelo de desenvolvimento econômico está fadado ao fracasso, pois provoca e causa cada vez mais miséria e subdesenvolvimento. As regiões mais pobres do país, incluindo a região amazônica. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7, você no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.